Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, o brilho da casa de Deus. Meus irmãos, já fazia um bom tempo que eu não gravava, mas pela misericórdia de Deus estou voltando a gravar, né? Porque toda honra e toda glória pertence a Deus, porque só Ele é Deus e só Ele é digno de adoração. E tudo que nós fizemos para glorificar o nome de Deus é bom e agradável. Pessoal, hoje eu queria falar sobre Uda. Uda ela só é citada 2 vezes na Bíblia, mas nessas 2 vezes que ela é citada, demonstra que era uma mulher temente a Deus. Então o título da lição é hoje: quem foi Uda na Bíblia? Primeiramente eu queria dizer que essa mulher era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que amava a verdade, era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, mesmo naquela época que muita gente não sabia ler, mas nós louvamos a Deus porque Deus, Ele abençoa o homem e a mulher que busca a presença do Senhor. E com Uda não foi diferente. Nós vemos aqui, quando nós vamos ver a história aqui, vocês podem ver aqui a história em 2 Crônicas 34, do versículo 22 ao 33, e 2 Reis, capítulo 22, 14 ao 20. Vocês vão ver aqui uma passagem falando sobre o rei Josias. Não vou ler as duas, mas vou ler aqui só uma passagem aqui para nós entendermos aqui uma breve... para nós entendermos um pouco de quem era essa mulher chamada Uda, que a Bíblia, em poucas palavras que fala dela, demonstra que era uma mulher de caráter, que amava a verdade, uma mulher virtuosa, uma mulher que amava a palavra de Deus e mesmo naquela época sabia ler, consultava o Senhor. Então, como isso é bom e agradável quando nós consultamos ao Senhor. Eu vou ler aqui para vocês 2 Reis, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 14 ao 20. Bem rápido aqui. Que o título diz assim, olha, Uda a profetiza. Que diz assim, olha: então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibô, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tíquiva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. Ele habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Essa segunda parte de Jerusalém era a parte mais baixa de Jerusalém, que era uma parte mais humilde, né? A parte mais nobre das pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais posses, o palácio também do rei, morava na parte ali mais alta de Jerusalém. Que diz assim, olha: e ela lhe disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Misericórdia. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e maldição, e rasgastes as tuas vestes e choraste para mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz, a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a resposta ao rei. Meus irmãos, nós vemos aqui que uma resposta de uma mulher temente a Deus, que conhecia a palavra de Deus. Então quem foi Uda? O nome Uda significa doninha, certo? Como eu já falei aqui, a Bíblia lá em Provérbios diz assim, olha, mulher virtuosa, quem achará? Pois o seu valor muito excede ao de rubis. Então nós podemos dizer que Uda também era uma mulher virtuosa, que amava a verdade, que amava a justiça e, além de tudo, amava a Deus. Nós vemos aqui, olha, quem foi esse rei que procurou consultar Uda, que ela ficou conhecida como uma profetisa, era uma profeta de Deus. Nós vemos aqui, olha, no 18º ano do reinado do rei Josias, certo? Eles começaram a fazer uma reforma. Deus, ele despertou no coração do rei Josias para
reavivar, né? Reavivar a obra do Senhor ali em Judá. Então nós vemos que depois, no 18º do ano de Josias, que lembrando que Josias começou a reinar com apenas 8 anos de idade, depois que seu pai Amon foi assassinado, porque Amon foi um mau rei. Então, já no 18º ano do rei Josias, ele começou a fazer uma reforma no templo, certo? E nós vemos aqui que essa reforma tinha o sumo sacerdote chamado Ilquias, que ele era o sumo sacerdote. Ele encontrou o livro da lei que estava perdido na casa do Senhor. Veja que coisa triste. A lei que mostrava ali como os deveres, como as pessoas deveriam se prostrar diante de Deus, como as pessoas deveriam fazer para agradar o Deus dos céus. Esse livro de extrema importância estava perdido no templo. E nessa reforma foi achado o livro. E quando aí vem aquela pergunta, a Bíblia não fala que parte do livro foi achada, nessa que estava perdido. Foi o Pentateuco? Foi o livro de Deuteronômio, capítulo 12 ao capítulo 26, que fala dos deveres do culto ao Senhor? Foi uma parte original escrita por Moisés? Foi Levítico 26? Não sabemos. A Bíblia diz que o livro da lei foi achado. Mas nós vimos aqui que essa parte ali mostrava que os deveres das pessoas a cultuar a Deus. E esse livro de extrema importância, que fala da lei do Senhor, que fala de tudo que nós devemos fazer para agradar a Deus, estava perdido. E nessa reforma foi achado esse livro. O sumo sacerdote, quando achou, ele leu e mostrava dali do julgamento que Deus traria para as pessoas se as pessoas se prostrassem diante de outros deuses, diante dos deuses falsos, se as pessoas idolatrassem pessoas ou até deuses falsos dos cananeus, de outras regiões, que Deus iria castigar a terra por conta da idolatria. Quando eles pegaram esse livro, o sumo sacerdote Ilquias, junto com os homens ali do rei, levaram até o rei e leram para o rei, a Bíblia diz que o rei rasgou suas vestes e ficou indignado. Então ele queria uma pessoa, lembrando, olha, Uda, lembrando que, veja que interessante, nessa época, por que foi consultada uma mulher e não um homem? Lembrando que na época de Uda, tanto Jeremias e Sofonias, que eram profetas de Deus para o povo, ele vivia nessa mesma época. Se você ver Jeremias capítulo 1 e versículo 2 e Sofonias capítulo 1, versículo 1, vai falar que eles eram contemporâneos na época do rei Josias. Então nós vimos aqui, se Jeremias e Sofonias também viviam nessa mesma época, por que Uda foi consultada e não Jeremias? Olha aqui, olha, quem era Uda? Ela era a esposa de Salum, certo? Salum, ele era o responsável pelo guarda-roupa real, pelo guarda-roupa das vestes reais do rei e dos sacerdotes. Então ele era esse responsável das roupas do rei e dos sacerdotes. Uda era esposa de Salum. Ela morava na parte mais baixa de Jerusalém, como já falei aqui, certo? Lembrando que, veja que interessante, mesmo na antiguidade, Israel era uma das poucas, veja que triste, Israel era uma das poucas nações que não considerava o rei um ser divino. Isso é triste, porque nós vemos aqui, olha, no Egito, o faraó era considerado um deus. Na Grécia, em Roma, em outras nações, muitas vezes o rei era considerado um deus para as nações ali. Mas em Israel, que era uma das poucas nações que o rei não era considerado, ele não era considerado um ser divino. Cadê aqui, olha? O rei, ele não era Deus, certo? Então, em Israel, o rei não era considerado Deus. Ou seja, se nós quiséssemos consultar a Deus, nós temos que procurar um profeta que falasse com o Senhor. Por quê? Em Israel, o rei ele não era um ser divino, certo? Ou seja, então o profeta ele estaria mais próximo de Deus. Então o profeta estaria mais próximo de Deus. Então se eu quisesse saber a vontade de Deus, eu iria procurar um profeta para saber qual era a vontade de Deus,
para a minha vida, para a nação. Então foi isso que eles fizeram. Vamos procurar um profeta. Por que que Jeremias e Sofonias não foram consultados? Provavelmente eles não estavam naquele momento que o rei queria uma resposta. Porque quando foi achado o livro da lei, que leram para o rei rasgou suas vestes, se humilhou ao Senhor e queria saber qual era a interpretação daquele livro. Qual era o futuro da nação de Judá. Aí foi lido para o rei, e o rei disse, olha, vamos procurar um profeta do Senhor? Cadê Jeremias? Não está por perto. Cadê Sofonias? Não está por perto. Não tem ninguém que nós possamos consultar o Senhor? Ah, tem uma mulher chamada Uda, esposa de Salum, que ela é uma profeta de Deus, que ela ama a verdade, que ela ama a justiça, que ela ama a Deus. Olha que coisa gloriosa, como é bom. Olha, por isso que é bom nós estarmos preparados. Quem está preparado sempre vai ser requisitado, em qualquer área, seja na área espiritual, seja na área profissional, seja em tudo. Quem está preparado será requisitado. Uda estava preparada. Cadê? Olha, Uda estava preparada e ela foi requisitada para dar uma resposta ao rei. Ela deu uma resposta baseada na verdade e o seu nome está escrito na Bíblia, relatando como mulher que temia a Deus. Então nós vemos aqui como o profeta estava mais próximo de Deus, nem Jeremias nem Sofonias estavam próximos. Quem pode consultar o Senhor? Olha, nós sabemos que tem uma mulher chamada Uda, esposa de Salum, que ela é temente a Deus e que ela é conhecida como uma profeta de Deus, como profeta de Deus, glória a Deus. Então vamos lá, qual era a base do profeta? Ele era um mensageiro da palavra de Deus e o profeta de Deus, ele tinha que dar a resposta sem temer ser censurado. Eu vou dar a resposta sem temer ser censurado nem pelo rei nem pelos outros, porque maior do que tudo é Deus. Ou seja, qual foi a resposta depois que foram até na casa de Uda, leram para ela, olha, nós achamos o livro da lei na reforma do templo e o rei Josias mandou, nós vimos aqui para sabermos qual é a vontade de Deus segundo essa palavra, segundo o livro que nós encontramos, que era o livro. Quando leram o livro, que falava da maldição para que Deus iria castigar os idólatras, que Deus iria castigar aquelas pessoas que adoravam falsos deuses. Quando leram o livro da lei, aí vem a resposta. Qual foi a resposta? A resposta era conforme o livro da lei. Uda disse, olha, virá destruição por causa da idolatria para o reino de Judá. Vou repetir, a resposta que Uda deu. Assim diz o Senhor, e assim dirás ao homem que mandou buscar uma resposta. Destruição virá por causa da idolatria. Judá estava na idolatria, apesar que Deus já fazia anos que Josias estava fazendo a vontade de Deus, abolindo a idolatria em Judá, mas a destruição viria por causa da idolatria do povo no reino de Judá. Mas veja que coisa interessante, o juízo viria, mas glória a Deus, que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus maravilhoso e Ele perdoa aquele que se arrepende. Vou repetir a resposta. Destruição virá para Judá por causa da idolatria. Porém, paz haverá na vida de Josias. Por quê? Porque ele se arrependeu e procurou saber qual era a vontade do Senhor. Destruição virá para Judá, porém, não na época de Josias, mas depois que Josias morrer, virá o castigo de Deus. Por quê? Porque Josias, ele se arrependeu, se humilhou diante de Deus e procurou saber qual era a vontade de Deus e assim determinou, abolindo toda a idolatria no meio de Judá. Então, nós vemos aqui, quando nós vamos ler a história, depois que Josias morreu, nós vamos ver que depois o povo voltou para a idolatria e poucos anos depois veio o julgamento da Babilônia, destruindo a cidade e levando muitos cativos. Mas enquanto Josias viveu, Deus não permitiu que a destruição viesse. Por quê? Porque se arrependeu e porque procurou fazer a vontade de Deus. Veja que coisa importante, se arrepender e fazer a vontade de Deus.
Então nós vemos aqui, meus irmãos, que como é bom nós buscarmos ao Senhor, que mesmo que o futuro seja de destruição, paz haverá no coração daquele e daquela que busca ao Senhor. Espero que vocês tenham entendido. Só para repetir, essa mulher chamada Uda era uma mulher de caráter, temente a Deus, amava a Deus e amava a verdade. Ela estava preparada, foi requisitada e deu a resposta segundo a palavra de Deus. E essa mulher foi abençoada e Josias também, porque Deus prometeu paz. Então vou parar por aqui, meus irmãos, paz do Senhor, e até a próxima lição.